Glória a Deus, paz seja convosco, que o amor de Cristo te encontre nesse momento. Ele te encontra, né? Você é que precisa reconhecer e abraçar. Abraça aí a presença do Espírito Santo. Entenda que Ele está ao seu lado, te guiando, te dirigindo, cuidando de ti, te dando forças. Eita, se não fosse Ele na nossa vida. Jesus nos amou tanto, né, que foi embora, morreu por nós e ainda mandou o Espírito Santo para que a gente não se sinta só. Ele disse: eu vou embora, vou para o meu Pai, preparar lugar para vocês. Mas eu vou enviar um consolador. Foi isso que ele fez. Por isso que a gente aguenta tantas coisas, sabe? Tantos trancos, tantas surpresas. É verdade. Que o Espírito Santo esteja aí agora. E principalmente quando você abrir a Bíblia, chama ele. Porque é só ele, só pela direção dele que você consegue entender. Pode ser o homem mais culto do mundo, decorar a Bíblia, falar bonito, mas ele, entendimento mesmo sobre a palavra de Deus, quem dá é o Espírito Santo. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia não é um livro de romance, a Bíblia não é uma história que você vai decorar para depois, né, falar, fazer discurso. Não, a Bíblia ela é Deus falando com você. Então, ela tem como intuito te mudar, alcançar a tua alma, né? Por isso que diz que ela é uma espada de dois gumes, porque ela tem que ir no teu interior, transformar você. Então, é uma coisa muito espiritual. O próprio Espírito Santo inspirou para escreverem a Bíblia, e quando você está lendo ela, o próprio Deus está, o autor dela, ao seu lado, falando com você. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, é Deus falando comigo e com você. Vamos lá no Salmo 23 e vamos ver agora como a gente vai ler a Bíblia. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só esse versículo. Vamos aprender agora uma maneira da gente compreender a Bíblia. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos guie, fale conosco e nos explique. O Senhor é o meu pastor. O que a gente entende aqui? Vamos ver o que a gente entende aqui, qual a revelação que esse versículo nos diz. Ele nos diz que o Deus é o nosso pastor, que Ele cuida de nós, que Ele nos mostra o caminho, que Ele nos guia, não é? É isso que o versículo está dizendo, o Senhor é o meu pastor. E a outra pergunta que a gente deve fazer: o que essa Bíblia está revelando sobre mim? Revelando sobre Deus, ela já revelou aqui, que Ele é o nosso pastor. E sobre mim? O que esse versículo está revelando sobre mim? Que eu sou ovelha. Que eu sou uma ovelha, que sou guiada por o meu pastor. Que eu preciso disso, né? Eu preciso ser guiado por alguém que é o meu pastor, que é Deus. E se eu sou guiado pelo meu pastor, e se eu me deixo guiar por ele, então que eu apenas o siga, né? Para eu não errar na minha caminhada. Porque aí eu escutando a palavra dele, eu botando em prática, ele vai me transformar, não é isso? E eu não vou me perder na minha caminhada. A confiança que eu tenho em Deus, de segui-lo, de olhos fechados, porque eu sei quem é que está me guiando, vai me transformar, me deixar forte, me deixar preparado, vai me limpar, me curar das minhas feridas, vai abrir meu entendimento, vai fazer com que eu me arrependa, vai fazer com que eu reveja meus pontos, né? E que eu não deixe o diabo trabalhar neles. Porque ele trabalha porque eu abro um leque. Mas eu, ouvindo a palavra do Senhor, eu fecho o leque. Porque Deus está falando. Deus está falando comigo e está falando com você através da palavra dele. É o próprio Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, bem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo,
que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, aleluia! Essa paz é tão infinita, é igual o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é muito infinito. Terceira pergunta que você deve fazer: o que eu faço com o versículo que eu acabei de ler? Pois é. O que eu faço agora? Deus falou comigo e eu entendi. E agora, o que é que eu faço? Que eu reconheça, né? Que eu devo confiar nele. Que ele me garante que nada me faltará. Eita, Deus poderoso! Esse é o nosso Deus. Grande, grande eu sou. João 3,16, a gente aprende também muita coisa com ele. Diz na palavra do Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que ele nos amou tanto, tanto, que deu o Filho. Então, não tem nem o que pensar sobre, não é? Porque o amor dele é incondicional. E o que fala sobre mim? Sobre mim fala que eu sou amado por Deus. Aleluia, eu sou amado por Deus. E o que é que eu extraio disso? Que eu aprendi que Deus me amou muito, infinitamente, que eu sou amado por Ele, e agora eu tenho que ver o que é que eu faço com todas essas informações. Prego a palavra para você. Levo isso para você entender tudo isso que Deus fez por mim, que eu reconheço e que eu vou pregar para você, para que eu seja salvo e você também. Amém? Guarda no teu coração. Tua palavra escondi dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi. Guarda no teu coração. Você vai ver tudo ser transformado dentro de você. A sua vida vai mudar, porque você vai mudar. Amém? Curte, compartilha e inscreve-se no meu canal.